Apoio Cronos. Casas da Água. Olá, bem-vindo a mais este nosso condomínio hoje, que é o programa do Sindiconde, o sindicato patronal dos condomínios de edifícios da Grande Florianópolis. O nosso condomínio hoje vai ao ar toda quinta-feira, 5 da tarde, é reapresentado aos sábados, às 7 da noite e ainda na segunda-feira, às 9 da noite. A gente começa mandando um grande abraço ao Sr. Alfred Heilmann, que é o presidente do Sindiconde e que não está conosco aqui hoje na bancada. Mas temos um convidado muito especial, o César Silva. Bem-vindo, César. Bom dia a todos. Estamos aqui com muita alegria, convite do Sindiconde, e nós estamos aí para tirar as dúvidas e relatar as histórias a respeito do convívio em condomínios. Algumas histórias tristes e outras alegres, né? Silvio, verdade. Muito bem. O César Silva é gerente de atendimento da Sensato. Você, condômino ou síndico aqui em Florianópolis, já deve ter ouvido da Sensato. Eu acho que é uma das maiores empresas de administração e contabilidade, não é não, César? Na verdade, a nossa empresa hoje, nós temos 45 anos de mercado e nós somos os primeiros a desbravar aquela estrada para mostrar como se faz a administração em condomínios. Hoje existem outras empresas, mas nós conseguimos nos consolidar os maiores do estado. Foi a Sensato que recentemente inaugurou mais uma loja ali no continente? Isso, nós inauguramos agora a nossa filial ali no Estreito, na rua São José, número 472, ali na rua do Fórum de São José, no bairro Estreito. E é mais um braço aí para poder ajudá-los a todos aqueles administradores. Bom, e você trabalha aqui na ilha, no continente? Na verdade, eu trabalho na Matriz, eu sou o gerente de atendimento da Matriz, mas é aquilo que eu sempre costumo dizer, né, Silvio? Quando a gente trabalha na empresa, a gente representa a empresa, quando eu toco o telefone, você representa todos os condomínios. Então a gente... Tu atendeu, falou Sensato, boa tarde. Em loco eu fico na Matriz, ali na rua João Pinto, número 30, ali no edifício Joana de Guzmão, quinto andar. O Joana de Guzmão é aquele bem colado praticamente ao antigo terminal cidade de Florianópolis, né? Próximo à Praça 15, ali que tem aquela vista maravilhosa ali da ponte. Você trabalha olhando a Bahia Sul? A minha sala, a gente fica contemplando ali a Bahia Sul, toda a ponte Ercílio Luz. Por isso ali. Tem uma cara de gente boa, assim, né? Tranquilo. Então, estamos aqui no nosso condomínio hoje, que vai ao ar com patrocínio da Cronos Segurança, para quem a gente manda um abraço na pessoa do seu Sionésio, e vamos ao ar também com o apoio da Casas d'Água. E quem recebe o nosso abraço é o seu José Nitro. E como o César falou, você pode participar tirando sua dúvida, mandando sua pergunta pelo telefone da TV Floripa 3222-1137. Ou pode encaminhar direto para o Sindiconde pelo 3333-8677. E o e-mail do Sindiconde é contato@sindiconde.com.br. Muito bem, César. E você está há muito tempo aqui na ilha? Eu tô em Florianópolis há 6 anos, vou fazer 6 anos agora. 6 anos. Paulista? Sou paulista. Sou do interior de São Paulo, morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo e agora vim para esse lugar maravilhoso, o qual eu não pretendo retornar. Vai ser aqui mesmo? Eu tenho família estabelecida aqui, então estamos bem felizes aqui nessa terra maravilhosa. E sentiu muita... Você não trabalhava com ramo imobiliário em São Paulo, não. Na verdade, vinha trabalhar aqui em Santa Catarina. Eu trabalhava na área de comunicação, sim. Mas vim para cá e a gente começou a estudar, se aprofundar, e foi uma coisa que bateu, uma coisa que a gente tem que... Eu sempre digo, Silvio, que a gente tem que fazer o que a gente gosta. E nesse ramo, eu acho que administrar, trabalhar com condomínios é uma coisa que me dá prazer e eu gosto muito. Tanto que foi privilegiado, né, com aquela vista ali. Isso aí é privilégio de poucos. Joana de Guzmão. São Paulo deve ser um caos em termos de condomínios, né? Lá é a maior praça de condomínios. Olha, eu vou te falar que não só em termos de condomínios, eu acho que São Paulo ultimamente se torna um caos
Recentemente, meus filhos moram em São Paulo, recentemente eu fui para lá um final de semana e no sábado eu quase perdi meu voo porque eu peguei um trânsito infernal, coisa que a gente pega aqui na sexta-feira, 6 horas da tarde, só na ponte ali. Assim. E você foi para lá, voltou e não pôde nem tomar banho, eu acredito. Né? Porque lá em São Paulo não tem água. Tá feio o negócio lá. Triste, tá triste. feio o negócio lá. Aqui em Florianópolis a qualidade de vida ainda é bem Eu costumo razoável, dizer que né? não só a qualidade de vida, mas a maior diferença, eu acho que o que eu constatei logo de início é a diferença de educação das pessoas. Educação. A educação do povo catarinense é uma coisa assim absolutamente superior a muitos estados que eu já convivi. Olha. Principalmente com relação à orientação de trânsito. Embora nós tenhamos ainda muitos problemas no trânsito, mas eu acho nobre o simples fato de você colocar o pé na faixa e uma pessoa se ter complacência, parar e deixar você atravessar. Isso em São Paulo é completamente impossível. Não acontece. Não acontece. Se você colocar o pé na faixa, é capaz de ele acelerar para você não atravessar. Eu costumo dizer para todo mundo que o trânsito em Florianópolis funciona bem porque as pessoas são educadas, deixam as pessoas atravessar a rua, vão com calma. Nisso o povo catarinense está de parabéns. É uma colonização diferente, né? É isso. E uma cultura diferente. Confusões em condomínios. Você comentou há pouco que costuma participar em nome da Sensato, né, de assembleias de condomínios. Primeiro, por que participar de assembleias de condomínios? A Sensato pode ajudar, pode assessorar? Na verdade, Como é o que isso? acontece? Quando nós fazemos todo o trabalho administrativo contábil, é previsto em contrato que em todas as assembleias gerais ordinárias, para você que está em casa entender, a Assembleia Geral Ordinária é aquela que acontece uma vez por ano, onde se faz a prestação de contas da gestão antiga, onde se elege-se ou reelege o síndico atual, ou se elege-se um novo síndico, e onde se faz uma previsão orçamentária para o ano que vem, ou seja, quanto vamos gastar e o que vamos fazer no nosso ano que vem no nosso condomínio. Então, nessas Assembleias Gerais Ordinárias, nós sempre temos, em contrato, a presença de um colaborador nosso da Sensato. Porém, nas Assembleias Gerais Extraordinárias, nós também disponibilizamos quando solicitados, para que a pessoa possa fazer tanto a parte de orientação, de suporte, como ser o secretário da Assembleia, Certo. redigir a ata. Porque as assembleias ordinárias, que são aquelas para prestação de contas, eleição, destituição, já são previstas no Estatuto. E tem as assembleias extraordinárias. Aí não é... São tão aquelas que necessário. são convocadas, como o próprio nome diz, extraordinariamente, quando se apresenta alguma ocorrência, ou quando se tem alguma alteração ou necessidade de se fazer algum reparo, que tem que se chamar um rateio entre os condôminos. É uma situação nova, né? Extraordinária. Atípica, né? Atípica. Essa é a palavra. Muito bem. E você fica só secretariando, não dá palpite, assim, assessora? Não, na verdade, assim, o que acontece? Existem alguns síndicos que já nos conhecem e conhecem o nosso trabalho e que nos solicitam para que nós presidíssemos as assembleias. Você preside a assembleia? Também. O que acontece? Antes, isso como preconiza o Código Civil, até mesmo como prevê as convenções, antes de iniciar uma assembleia, é questionado aos condôminos se aquela função da presidência, algum condômino presente gostaria de exercê-la, ou se ainda por parte de algum condômino presente, exista a objeção de que nós a executemos. Certo. Uma vez não sendo referenciado por ninguém, nós presidimos a Assembleia e... E uma Assembleia de condomínios tem que ter um número mínimo ou tem que ter uma segunda chamada para ter... Depende da circunstância, isso é muito importante. Por exemplo, toda vez que vá se falar em convenção, alterar-se convenção... Que vai mexer com a vida de todos. De todos. Na verdade, a convenção é a lei máxima do condomínio, ela é redigida com os primeiros condôminos, sempre com a maior presença possível, o maior quórum possível. E uma vez dela estabelecida e registrada, toda vez que ela for alterada, ela, como a própria convenção e como o próprio o Código Civil reza, ela tem que ser com 2/3 dos condôminos ou mais, mesmo que esses sejam representados por procurações, uma vez que não conste também na convenção que um condômino não possa representar mais número X de unidades. Porque o que pode acontecer, se eu sou proprietário de 3 apartamentos. Eu sou proprietário de 3 apartamentos, eu posso ter minha procuração, sim. Mas, por exemplo, um condômino que às vezes tem um interesse comum em alterar a convenção, ele vai lá e começa a fazer uma movimentação e pega 50 procurações.
Se a convenção reza que ele não possa, que exista um número limitado, aí ele não pode realizar. Isso tudo pode ser previsto. Isso. E as Assembleias Gerais ordinárias, essas não, a maioria as deliberações são tomadas de acordo com votação, sempre levando em consideração os votos da maioria dos presentes. E como qualquer Assembleia, tem a hora e uma segunda chamada com qualquer número de... Sempre a Assembleia sempre vem seguida de um edital de convocação previamente afixado e divulgado, né, na verdade, para todos os condôminos. Esse edital ele pode ser fixado nas áreas comuns do condomínio, ele deve ser entregue nas caixas de correspondência e até mesmo enviado por correio ou outras formas aos condôminos que são condôminos, porém não são residentes da unidade, do condomínio. E tem um prazo antes de geralmente procura-se convocar uma assembleia sempre 10 dias. 10 dias antes. 10 dias antes. Não pode fazer no atropelo, amanhã tem assembleia. Não, mesmo porque é passível de uma impugnação da assembleia, porque o condomínio pode alegar que ele não foi avisado. Certo. Uma dúvida... Se eu tenho 3 apartamentos, eu tenho direito a 3 votos nessa Assembleia? Sim. Na verdade, de acordo com o número de unidades. Conforme prevê também o artigo 133, 35 e 36, que o condômino só pode votar estando quites com suas cotas condominiais, independente do número que você tenha de unidades. Então, tem que estar em dia. Tem que estar quites. Tem que estar quites para que ele possa para que possa votar. Isso aí é lei. Um pré-requisito. É um pré-requisito. É lei. Muito bem. Estamos aqui no nosso condomínio hoje, o programa do Sindiconde, conversando com o César Silva, que é o gerente de atendimento da Sensato, que é a mais antiga assessora contábil empresarial condominal com soluções condominiais aqui em Florianópolis. O César, a gente estava comentando antes de entrarmos no ar, né, as confusões dos condomínios. Já deve ter visto muito baile por aí, né? A gente sempre... Nenhum assim de chegar a vias de fato. Olha, eu particularmente ainda não tive esse desprazer, porém tenho colegas na empresa que já contam histórias que já viram um senhor de 90 anos para vias de fato com um senhor de 88 anos e dizendo há 50 anos que eu esperava por esse momento. Então, mas isso nunca é aconselhável. Eu acho que, como eu havia comentado com você, embora nós tenhamos o Código Civil, nós tenhamos uma lei específica para o condomínio, embora nós tenhamos as convenções, os regimentos internos, eu acho que a melhor lei que existe ainda é a lei do bom senso. Então, do diálogo. Isso é uma função muito importante para o síndico. O síndico ele exerce uma função que eu costumo dizer que ser síndico do condomínio é um sacerdócio. Porque todo mundo pensa que o síndico, e muitas vezes isso acontece, você já deve ter escutado relatos, de que as pessoas pensam que o síndico ele é um funcionário do condomínio. Não é funcionário. Não é um funcionário do condomínio. O síndico dos moradores. Ele é um sócio do empreendimento e ele é um colaborador emérito. Ou seja, durante a gestão onde ele foi eleito, ele vai exercer a representatividade de todos os condôminos. E ele é remunerado por isso. Ele pode ser remunerado, na maioria das vezes sim, ou às vezes pode ser pro bono, sempre pro labore. Então, mas isso também é convencionado. Cada condomínio tem o seu... E o ideal, sabe, Silvio, eu penso assim, que um condomínio sadio e perfeito deveria ser aquele em que todos os condôminos fossem pelo menos uma vez síndico. Para experimentar. Para experimentar e para saber que é fácil quando você está do lado de cá apontando os defeitos. Agora, difícil é quando você está do lado de lá tentando solucioná-los. Então, assim, isso, aliás, né, César, vai bem em qualquer área. É verdade, né? Se colocar num lugar do outro, né? Como diz aquele famoso provérbio chinês, quando você aponta um dedo para frente, 3 se voltam contra você. Exatamente. Então, cada vez que você aponta, tem 3 apontando para você. Então é complicado. Os ditados valem muito, né? Valem muito. E você comentava antes sobre os pets, os cachorros. Tem uma lei de 1964 que permite? Não, na verdade não é a lei que permite, né? A lei 4.591, ela foi redigida em 1964. Ela tem alguns artigos dela que são vetados, porque a gente tem um problema no nosso legislativo que algumas leis elas são muito antigas, na verdade. Então nós estamos pouco falando desatualizadas. Nós estamos falando de uma lei aí de 50 anos, né? 50. Então assim, embora tenha tido a renovação a atualização do Código Civil,
Mas o que acontece? A lei prevê, ela reza que os pets, os animais, não só cães, tá? Cães e gatos e animais domésticos, eles são considerados hoje como companheiros. Então, ou seja, um cão é considerado como companheiro, um membro da família. Então, alguns antigos condomínios proibiam a existência desses pets. Então, o que acontece? Depois de muitos problemas, muitos condôminos que se sentiam prejudicados com tal atitude, porque assim, vale ressaltar que a convenção jamais possa ser suprema à lei. Então, a convenção ela tem que se embasar na lei, no Código Civil, para que ela não possa entrar em conflito, né? Em conflito com a lei. E aí o que acontece? Muita gente reviu. Só que existem, óbvio, então por lei eu posso ter um cachorro, mas aí o que acontece? Deve-se respeitar as normas delimitadas para que você tenha um animal. Ou seja, esse animal tem que ser um animal pacífico, tem que ser um animal sadio. Você tendo um animal no condomínio, você deve sim respeitar todas as normas de permanência, de transporte, principalmente de transporte. Transporte, que é quando tem contato com outros. Porque o que acontece? Existem condomínios que autorizam que os proprietários possam se deslocar com seus animais mediante coleiras, né? Com as coleiras ou coleiras peitorais. Tudo bem. Existem condomínios que determinam que os animais só possam ser transportados no colo. Aí o que acontece? Existem aqueles que têm animais que já não são de pequeno porte, são animais de médio porte. Mas como eu vou colocar o meu cachorro no colo? Aí é aquela coisa, aí é onde começa o impasse. Então, assim, deve-se o quê? Deve-se sempre existir por parte da administração uma orientação. Primeiramente orientar os proprietários dos pets, para que eles conheçam a convenção, conheçam o regimento interno, entendeu? Orientou, deu a ciência, prosseguimos. Teve uma ocorrência, aí sim aí entra a primeira parte, que é a advertência. Faz uma advertência, olha, o senhor já foi orientado de que o senhor não pode ter essa atitude e, nesse momento, em função do ocorrido e pela autonomia que foi dada, está sendo advertido. Com 3 advertências, cartão vermelho. Não só 3 advertências, depende do que reza a convenção. De repente, o próprio condomínio estabelece a sua convenção. Mas existem condomínios que você dá uma advertência, na seguinte já pode impugnar uma multa. Certo. Imputar a multa, desculpa. E tem condomínios que, se decidirem não aceitar, não aceitam. Animais? Mas eles aí estariam indo contra a lei. Pois é, mas eu já vi vários condomínios que não aceitavam, mas um condômino pode entrar na justiça, baseado na lei, provar que seu animal é sadio, apresentar a carteira de vacinação. Isso também é uma coisa que os síndicos carteira de vacinação. Podem cobrar dos proprietários. Aqui no estado de Santa Catarina, a gente não tem muito essa incidência, mas em São Paulo eu sei que existe o RGA, que é obrigatório, é lei municipal, que todos os animais que residem em condomínios têm que ter o RGA, que é um registro geral do animal. Carteira de identidade animal. Isso, que ela é emitida pelos controles de zoonoses, Centro de Controle de Zoonoses, né, o CCZs, onde você pode, juntamente com esse documento, saber se o seu animal é sadio, se ele está vacinado, juntamente com carteira de vacinação. Certo. E você falou animais domésticos. O que é doméstico e o que não é doméstico? Galinha é um bicho doméstico. Então, mas o que acontece? A gente costuma dizer que, por exemplo, animais domésticos hoje que nós conhecemos, cães, gatos, existem pessoas que têm aqueles hamsters, são animais... Lagartos. Então, só que papagaios. Esses animais, por exemplo, papagaio, lagarto, são animais silvestres. Então, mesmo que você os tenha na sua residência, você precisa de uma autorização especial dos órgãos protetores. Do IBAMA, no caso. Por exemplo, do IBAMA. No caso, por exemplo, existem pessoas que têm aqueles micos, né? Pois é, miquinhos. Pessoas que têm... Toma um gole de água, César. Estamos aqui conversando bastante, né, no nosso condomínio hoje, o programa do Sindiconte, com o César Silva sobre a permanência ou não de animais no condomínio. Então, se é silvestre, o IBAMA tem que estar acompanhando. Porque tem gente que gosta de ter cobra, né?
Você imagina Cobra tá de lá, lagarto. você tá no condomínio e elevador. daqui a pouco sai uma cobra assim. Ah, mas ela não é venenosa, Marcos. Você não vai perguntar pra cobra, né? Você vai me matar. Eu pessoalmente também não iria gostar. Mas isso já é previsto em lei, determinado em lei, então, quem é silvestre e quem é doméstico. Na verdade, isso é uma coisa que é discriminado. Mas o importante, Silvio, que é importantíssimo para o nosso telespectador, é saber o seguinte, mais uma vez, bom senso. Bom senso. Porque assim, diálogo. Conversar. Um problema que existe muito, inclusive a gente enfrenta diariamente, é o caso de cachorros que latem muito. Então, por exemplo, tem um cachorro pequenininho e os donos saem, deixam ele muito tempo fora, fica sozinho, o cachorro inferniza a vida dos outros condôminos. Como é que pode se proceder? Na verdade, é bom você tem que se orientar. Embora a pessoa tenha o direito de ter o cachorro, esse cachorro não pode interferir no bem-estar, no convívio dos demais. Não seria possível, assim, se fazer um canil coletivo ali no condomínio? Existem alguns condomínios que têm o pet place, mas um canil coletivo, eu não sei se seria Não viável. botar todos juntos, né? Não, mas assim, o que acontece? Isso seria mais uma despesa para o condomínio. Tem que ter alguém E que aí cuide, aquele tá condomínio certo. que não tem o pet, ele vai fazer, por que eu vou arcar com uma... Então, assim, Muito bem. tem aquelas muito coisas bem também colocado. que são... Administrar um condomínio... Não é fácil. Não é fácil. É aquela coisa assim, por exemplo, uma coisa que é interessante. A gente vive numa cidade litorânea, então existem muitos condomínios que são condomínios que tem 4 andares que não tinham elevador. Aí existe um projeto de se instalar o elevador. Né? Então é feito todo aquele estudo, apresenta-se a proposta em assembleia e tal. Aí o condomínio que mora no térreo no primeiro andar, para que quer elevador? Eu moro no térreo. Então existe aquela coisa de conscientização do coletivo. Às vezes o que não é bom para mim é bom para o grupo. Então assim, esse trabalho é bem complicado e cabe a quem? Ao síndico. Pois é. E você estava citando que a Sensato também presta serviço de condômino... Síndico profissional. Sim. Na verdade... Não é obrigatório, mas tem a opção... Isso. Na verdade, o que acontece? Como a gente já falou aqui no programa, ser síndico é sacerdócio. Então, às vezes, o que a gente vê? Ninguém quer ser síndico do condomínio. Aí pega um síndico que fica lá 10, 15 anos. Aí chega uma hora que ele fala, não quero passar o bastão. Aí vai na Assembleia Geral Ordinária, quem vai se candidatar? Ninguém. E agora? Aí tem a opção de um tempo para cá tem a opção de você contratar um síndico profissional. Uma pessoa física que trabalha numa empresa. No nosso caso, os nossos síndicos, eles são funcionários da Sensato, tá? Não são prestadores. E eles são síndicos, eles são formados como síndicos profissionais e eles exercem a função de síndico. A única diferença é que eles não pernoitam num condomínio. Então eles fazem, por exemplo, visitas periódicas em vários condomínios. Fora isso, existe um telefone de plantão, que 24 horas, deu um problema, acionou, o síndico vai até o local independente da hora. Ele não fica todo dia ali E presente. o principal ponto positivo é você evita o desgaste com o seu vizinho. Porque às vezes acontece muito do síndico, que eu não gostei da sua administração, não sei o que, e fica sempre 5 anos, 10 anos sem falar e encontra a pessoa no elevador. Então. E há muitos profissionais assim? É um mercado que está em expansão. Nós temos condomínios em que nós somos síndicos profissionais há mais de 10 anos. Então é importante dizer também que a parte, não só a parte administrativa, mas a parte financeira também é operada. Tudo mediante a aprovação e autorização do conselho, tá? E é uma forma em que você contrata um profissional, você tem como cobrar desse profissional, porque aí você já saiu daquela coisa do vizinho, não vou me não só do vizinho, mas vizinho. da pessoa que está fazendo o ato do sacerdócio. Não, você está contratando uma prestação de serviço, então você tem como, por contrato, o direito de cobrar. Certo. Então aí é uma... E esse estudo, essa preparação para ser um síndico profissional, o que tem aí? Tem sociologia, contabilidade, mecânica, Na verdade, embora tenha todos esses pré-requisitos necessários para se executar a função de síndico, eu acredito que a melhor formação chama-se vivência. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um dos nossos síndicos profissionais, o Sandro, ele trabalha com isso há 20 anos. 20 anos. Então ele sabe bem como fazer. Já tem uma tranquilidade. Já sabe, né? Às vezes a coisa tá todo mundo desesperado. Ele, calma, vamos resolver. Resolvendo é super tranquilo. Muito bem. Tem que resolver. Maravilha.
Conversamos aqui neste nosso condomínio hoje com o César Silva, que é o gerente de atendimento da Sensato, a mais antiga e eu acho que a maior também. A maior. A maior do estado. Que presta assessoria contábil empresarial e também soluções condominiais. Eu nem sabia que tem um síndico profissional. Deve resolver um monte de... Bastante coisa. Inclusive, eu quero até pedir para você, Silvio, pessoal que estiver interessado, quiser saber um pouquinho mais, visitar o nosso site. Lá tem bastante informações, www.sensato.com.br. Ou então nos visite, né? Conheça. Ou vá pelo e-mail, sensato@sensato.com.br. Faça a sua pergunta, a gente responde para o Sindiconde. Temos o Sindiconde como parceiro há muitos anos. Né? Então, o seu Alfredo comentou no último nosso condomínio hoje, veio todo numa panca, né? Que estava indo na inauguração do Sensato Continente. Exatamente. Muito bem, César. Parabéns pelo seu trabalho, né? E espero que o telespectador internauta também tenha gostado e que acompanhe a reprise no sábado a partir das 7 da noite e na segunda-feira a partir das 9 da noite. Reiterando o nosso abraço ao senhor Sionésio da Cronos Segurança e ao senhor José Nitro da Casas d'Água. E é claro para o seu Alfred, que está viajando, deve estar nos acompanhando pela internet nesse momento, né? E na próxima quinta-feira vai estar aqui conosco. Um prazer conversarmos e até um próximo momento. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado a todos do Sindiconde, aos nossos telespectadores. E estamos à disposição aí sempre. Apoio Cronos. Casas da Água.